E aí, meus queridos players, Ike de novo na área, e esse é o quadro Filmes Curte, onde eu sempre falo de filmes clássicos junto com várias infos e o mínimo de spoilers para você que ainda não viu esses filmes. Se você é novo aqui no canal, curte cinema, games, action figures e a saga Metal Gear Solid, já clica nesse botãozinho bonito aqui para se inscrever e acompanhar as novidades. E já vai largando aquele like aí, porque hoje eu trago uma edição especial para falar de uma das minhas franquias favoritas, a saga Alien. Então, let's rock it! Produtos personalizados da sua série, filme, HQ ou game favorito é na M Custom. Lá você encontra mousepads e canecas com várias exclusividades Metal Gear para você tomar o seu cafezinho like a Big Boss. E a caneca exclusiva aqui do canal é só na M Custom. Acesse o link na descrição e confira. Saga que iniciou no final dos anos 70, Alien traz um universo futurista onde o céu já não é mais o limite para o homem, e nem mesmo o próprio universo. Pessoas que ganham suas vidas viajando pelo espaço em imensas naves são algo totalmente comum, e até mesmo androides muito semelhantes a humanos são utilizados para ajudar em viagens pelo espaço. É claro que em determinado momento haveria algum contato com um ser alienígena. Infelizmente, esse ser não era amigo, mas sim uma criatura letal e selvagem que usa outros seres vivos como hospedeiros para poder crescer e se procriar. Essa criatura é conhecida por nós, espectadores do filme, simplesmente como Alien, mas dentro do universo cinematográfico também é chamado de Xenomorph, ou no abrasileirado, Xenomorfo. Porém, mesmo no futuro, o homem continua se achando a criatura mais inteligente do universo, e a indústria Weyland-Yutani cisma que quer controlar os xenomorfos e torná-los cães de estimação domesticados, para poder usá-los até mesmo como uma arma em guerras. Mas para a tristeza da Weyland, aparece em seu caminho uma das mulheres mais badass que o cinema já viu, a Tenente Ellen Ripley, que está sempre disposta a impedir os planos insanos da corporação, e além do mais, sabe que os xenomorfos não são flor que se cheire. Aliás, de flor, essas criaturas não têm nada. A franquia conta com 4 filmes e, como de praxe, eu vou falar sobre cada um deles, trazendo várias curiosidades, e depois volto a falar mais detalhes técnicos sobre os xenomorfos. O filme que abriu a saga foi Alien, no Brasil com o nome de Alien, o Oitavo Passageiro, sendo do gênero terror / ficção científica e lançado no ano de 1979. Ele foi dirigido por Ridley Scott, que emplacou como diretor justamente por causa desse filme. Já o roteiro foi escrito por Dan O'Bannon e Ronald Shusett. A protagonista aqui é Ellen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, que posteriormente também atuou como Dana Barrington em Os Caça-Fantasmas de 1984. E outra personagem que vale citar é Lambert, interpretada por Veronica Cartwright, que atuou no clássico Os Pássaros de 1963, dirigido por Alfred Hitchcock. O filme se passa no ano de 2122 e Ripley é uma das 7 tripulantes da nave de carga Nostromo, que trabalha para Weyland-Yutani. Eles recebem um sinal de SOS de um misterioso planetoide e, como procedimento padrão, aterrissam para verificar se alguém precisa de socorro. Lá eles encontram uma nave com um estranho ser sem vida, com um buraco em seu peito e milhares de ovos desconhecidos ao seu redor. Obviamente, ao retornar, eles acabam por trazer uma criatura alienígena a bordo da nave. Aos poucos, essa criatura vai dizimando toda a tripulação que carece de armas, um a um. O filme é simplesmente um épico, com uma atmosfera de terror constante, pois além dos personagens não terem armas, não há como fugir da nave. Mesmo assistindo nos dias de hoje, é incrível ver a forma com que a nave foi retratada, sem contar o realismo da criatura em si, que foi feita totalmente com efeitos práticos extremamente caprichados. A nota do IMDb para Alien, o Oitavo Passageiro, é de 8,5 de 10, e ele tem aprovação de 97% no Rotten Tomatoes. Algumas curiosidades sobre o filme são: o criador original da história de Alien foi Dan O'Bannon,
que teve inspiração para roteirizá-la após atuar no filme Dark Star de 1974, dirigido por John Carpenter. Assim como em Alien, esse filme também mostra a história de astronautas que são acuados por um ser alienígena a bordo de uma nave. Inicialmente, o diretor do filme seria Walter Hill, que desistiu do projeto, abrindo espaço para Ridley Scott. Bom, o filme foi um sucesso, então só digo uma coisa pra ele, né? Se fodeu! O roteiro original tinha uma cena de sexo entre Ripley e Dallas, mas ela não foi nem rodada durante as filmagens. Afinal, o que queríamos ver era um alienígena comendo todo mundo, se é que você me entende. Pegadinha do malandro! O título original do filme seria Star Beast. A personagem Ripley inicialmente seria um homem, mas por sorte foi alterada e ganhamos uma das personagens femininas mais fodas do cinema. A princípio também, Ripley seria interpretada por Veronica Cartwright. Em alguns takes da cena em que aparece o Space Jockey, também conhecido como Engenheiro, os personagens foram interpretados pelos sobrinhos de Ridley Scott, na época apenas crianças, isso para dar uma sensação maior de grandeza à criatura. Nessa mesma cena, a luz que aparece sob a câmara de ovos foi realizada com um laser de propriedade da banda The Who, que cedeu o aparelho gentilmente para as filmagens. Já na cena em que o alien sai do peito de Kane, os atores haviam recebido breves instruções do que ia acontecer, mas não sabiam exatamente como seria a cena. Ou seja, ela foi uma surpresa mesmo para os atores, que ficaram assustados de verdade. Apesar do título insinuar que existem 8 passageiros, se contarmos o gato Jonas, temos 9 passageiros. A face frontal da cabeça do alien foi inspirada em um crânio humano. Quem criou o conceito visual da criatura foi o artista plástico Hans-Hoeri Giger. Depois dos produtores verem a sua obra Necronon 4 de 1976, o conceito da criatura foi praticamente todo definido. Porém, foi trabalhoso para O'Donnell e Ridley Scott convencerem a Fox a contratar o artista. Isso porque a maioria de suas obras eram bem perturbadoras e em alguns casos bem pornográficas, mas ao mesmo tempo o artista se mostrava muito à frente do seu tempo, e no fim a Fox acabou cedendo e o artista foi contratado. Giger faleceu dia 12 de maio de 2014, com 74 anos. Quem atuou dentro da roupa do alien foi o nigeriano Bolaji Badejo, que possuía a altura de 2,18 metros. Ele teve que praticar muito para que seus movimentos parecessem naturais diante das câmeras. Naquela época, obviamente, fazer um xenomorfo em computação gráfica era impossível. Para mim, os efeitos práticos são mais um ponto positivo desse grande clássico. 7 anos depois vem a sua sequência, Aliens, no Brasil com o nome de Aliens o Resgate, se mantendo no gênero do filme anterior, mas adicionando muitos elementos de ação à trama. A direção agora vai para as mãos de James Cameron, que foi o criador de outra saga pouco conhecida aí. O roteiro foi escrito pelo próprio Cameron, com a colaboração de David Giller e Walter Hill, que havia abandonado a direção no primeiro filme. Sigourney Weaver retorna como Ripley e o elenco é imenso, mas alguns atores que vale citar são Lance Henriksen, que atua como o androide Bishop e é um dos personagens mais referenciados da saga, Michael Biehn, que atuou como Corporal Hicks e já é cara conhecida, pois foi o Kyle Reese no Exterminador do Futuro original de 1984. E também Bill Paxton, que faz o Corporal Hudson. Eu vou falar mais sobre ele em outro vídeo, apenas marquem a cara e o nome dele porque ele é um ator muito foda. O filme se passa no ano de 2179. Ripley ficou vagando pelo espaço por 57 anos, porém não sofreu de envelhecimento, pois ficou em um estado de hipersono dentro de uma câmara criogênica. Por ser a única sobrevivente, ela é interrogada por funcionários das indústrias Weyland, mas ao contar toda a história sobre uma criatura alienígena é taxada como louca. Ela diz o quão perigoso um xenomorfo pode ser e diz para que eles sigam para o planetoide onde encontraram a primeira criatura e vejam por si sós. Porém, ela recebe a notícia de que o planetoide teve sua atmosfera alterada e foi habitado por várias famílias há 30 anos. Obviamente, rola uma treta básica e as famílias são todas usadas pelos aliens para se procriarem. Em pouco tempo, o planetoide é tomado por uma horda de xenomorfos. A Weyland então envia vários marines para contornar a situação, resgatar possíveis sobreviventes e eliminar os aliens. Ripley também segue para o planetoide, servindo como uma conselheira civil por já ter tido contato direto com um xenomorfo.
Aliens é um dos melhores filmes da saga, para alguns e até mesmo para mim, o melhor de todos. Ele funciona perfeitamente bem, seja nos momentos de ação, de tensão ou de piadas. Os Marines são muito convincentes e cada soldado demonstra uma personalidade única. A atmosfera do filme é muito bem construída, já as criaturas em si nem se fala. Os efeitos práticos são executados de forma impecável, e o filme fecha com chave de ouro, quando depois de ver uma horda de centenas de aliens, ainda te mostra a imensa rainha Alien. Não é por menos que o filme ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais na época. Esse filme é simplesmente uma obra-prima cinematográfica que te prende do começo ao fim e te faz ficar na ponta dos pés na frente da TV em muitos momentos tensos. A nota do IMDb para Aliens é de 8,4 de 10 e ele tem aprovação de 94% no Rotten Tomatoes. Algumas curiosidades sobre o filme são: o filme foi o único papel da jovem Carrie Ann, que interpretou Newt. Depois disso, ela nunca mais fez outro filme. De início, Sigourney Weaver se negou a participar do filme, pois sempre fez parte de um movimento de desarmamento e ao saber que o filme tinha um tom militarista, não quis se envolver, pois diz que estaria traindo seus princípios. Mas ela também não havia aceitado o valor inicial do cachê. As filmagens começaram sem ela, mas os produtores perceberam que não tinha como fazer um filme sem a Ripley. Daí então, pagaram um cachê de $1 milhão, o que fez ela aceitar. Mesmo assim, ela disse que não queria usar uma arma no filme. E é o que acontece. Em uma cena, Hicks mostra ela como usar um rifle, mas a única arma que ela acaba usando é um lança-chamas. No filme, além de várias criaturas, vemos também muitos veículos futuristas. A nave que desce no planeta infestado foi baseada no helicóptero AH-1 Cobra e no caça F-4 Phantom II, ambos usados na Guerra do Vietnã. Já o veículo blindado APC foi construído usando como base um trator de reboque de aviões. O conceito da Rainha Alien foi criado pelo próprio James Cameron, e ele ainda teve a ajuda de Stan Winston, artista plástico renomado em Hollywood que foi responsável por criar várias outras criaturas para o cinema, mas em especial o Predador. E aí, será que o cara é foda? Para dar vida à rainha, existiam modelos em miniatura e um modelo de 4 metros de altura. A cabeça e o pescoço precisavam de 8 pessoas que controlavam seus movimentos com mecatrônica. Já o seu corpo era suportado por um guindaste. Além da introdução da Rainha Alien, os xenomorfos e facehuggers também tiveram seu visual atualizado por Stan Winston. Se colocarmos o Alien do primeiro e segundo filme lado a lado, notamos que a cabeça translúcida foi removida e que ao invés de 6 dedos, eles contam com 3 dedos. Em 1992 veio a sequência Alien 3, voltando ao gênero do primeiro filme, terror / ficção científica com poucos elementos de ação. A direção fica a cargo de David Fincher, que dirigiu também Clube da Luta, de 1999, e o clássico do suspense Seven, de 1995. Já o roteiro ficou a cargo de Vincent Ward. E Sigourney Weaver novamente retorna como a protagonista. O filme se passa pouco tempo após os acontecimentos de Aliens, e muito semelhante ao filme anterior, Ripley fica em estado de hipersono e a nave que ela estava a bordo cai em um planeta chamado Fiorina 161, também conhecido apenas como Fury. Porém, esse planeta é uma colônia penal financiada pela Weyland-Yutani, que abriga assassinos e estupradores. Nessa hora, Ripley deve ter pensado, teria sido melhor ter ficado com os aliens. Porém, Ripley não foi a única sobrevivente a bordo da nave, pois um facehugger também veio de carona. Ele então parasita um cachorro, e dessa junção nasce um alien ainda mais ágil e letal, conhecido por nós espectadores como o Alien Dog. Como todos os confinados do planeta cumprem pena vitalícia e não há para onde fugir, não são utilizadas armas para contenção dos indivíduos, e como no primeiro filme, os humanos estão em desvantagem. De toda a saga, Alien 3 é o filme mais fraco, mas no geral ainda é um baita filme. O que peca mesmo são os efeitos CGI, que eram novidade na época. Pois depois de ver tantos efeitos práticos bem aplicados em Alien e Aliens o Resgate, é bem broxante ver alguns takes da criatura em computação gráfica, que ficaram feios e deixam evidente que a criatura não está ali. Já os efeitos práticos, quando aplicados, funcionam bem melhor. Apesar disso, o filme tem uma atmosfera perturbadora, que te passa uma sensação de que não há como fugir, seja do planeta ou da criatura, deixando você agoniado o tempo todo. A nota do IMDb para Alien 3 é de 6,4 de 10 e ele tem aprovação de 44% no Rotten Tomatoes. Algumas curiosidades sobre o filme são: essa foi a estreia de David Fincher como diretor no cinema. Existiram vários scripts para o terceiro filme. Na maioria, a ação se passava no planeta Terra, e em um deles, Ripley passava a maior parte da trama em coma. Na versão alternativa do filme, ao invés de parasitar um cachorro, o alien parasita uma vaca.
Sigourney Weaver não estava muito animada para voltar em Alien 3. Ela alegou que do 1 milhão que recebeu em Aliens, 70% foram comidos pelos impostos e pagamento de seu agente. Então a produção acabou engordando o cachê para que ela trabalhasse no filme. Ainda assim, ela fez questão de frisar que só fez o filme porque ele não continha armas de fogo. Ela também foi a produtora executiva do filme. Fechando a quadrilogia, em 1997 veio Alien Resurrection, no Brasil com o nome de Alien a Ressurreição, indo na mesma pegada de Aliens, misturando terror, ficção científica e ação. A direção ficou a cargo do francês Jean-Pierre Jeunet. O roteiro dessa vez fica a cargo de Joss Whedon. Sigourney Weaver retorna como Ripley e o elenco conta com vários atores de peso. Winona Ryder, que dispensa apresentações, Ron Perlman, que ficou conhecido por atuar como Hellboy, Gary Dourdan, que é o Warwick Brown do seriado CSI Las Vegas, Raymond Cruz, que fez o Tuco Salamanca no seriado Breaking Bad, e ainda uma ponta do Brad Dourif, que se você acompanha o canal você sabe que ele é o Chuck. Pois é, o Chuck no filme do Alien, quem diria, né? Esse filme se passa no ano de 2381, 200 fucking anos após Alien 3, em uma imensa instalação espacial conhecida como Fodder. As indústrias Weyland e Yutani perderam qualquer contato com os xenomorfos, então como último recurso, recuperam o DNA de Ripley e a clonam. Como em seus últimos momentos de vida, Ripley carregava uma rainha dentro de seu corpo, seu DNA e o do alienígena se uniram, então após clonar Ripley, eles também conseguem uma nova rainha. Propositalmente, alguns indivíduos são parasitados como parte de um experimento de recriar os xenomorfos. É claro que tudo sai de controle e os aliens tomam conta da instalação rapidamente. Ripley se une a alguns mercenários e um militar para poder escapar das instalações da nave. Esse filme é odiado por uns e amado por outros. Eu particularmente acho excelente. Por mais que tenha muitas coisas viajadas, não podemos esquecer que tudo se passa em 2381. Em questão de efeitos especiais, o filme é impecável, sejam eles práticos ou computadorizados. O interior das naves e o ninho dos xenomorfos são muito bem postos em tela, mostrando grandeza e por vezes ambientes fechados que passam uma sensação claustrofóbica. Sem contar os personagens, cada um com uma personalidade diferente, muito bem trabalhada. A nota do IMDb para Alien a Ressurreição é de 6,3 de 10, e ele tem aprovação de 54% no Rotten Tomatoes. Algumas curiosidades sobre esse filme são: Winona Ryder aceitou o papel para o filme imediatamente, pois seus irmãos eram grandes fãs da franquia. Assim como em Alien 3, Sigourney Weaver também foi a produtora executiva do filme. E lembram que eu comentei que a Weaver questionou o uso de armas nos filmes anteriores? Pois é, Ressurreição é o filme da saga que mais tem uso de armas, e eu não encontrei nenhuma informação sobre isso, mas para ela ter aceito fazer o filme, provavelmente deve ter recebido uma quantia bem satisfatória, né? Uma das explicações cogitadas para o retorno de Ripley nesse filme seria revelar que os acontecimentos em Alien 3 foram apenas um sonho. A cena em que Ripley faz uma cesta de costas é real. Quando soube da cena, Weaver disse que queria fazê-la de verdade e treinou para tal feito. Os produtores acharam que a cena ia demorar demais para ser executada, então disseram que iam dar apenas 3 chances a ela. Mas não foi preciso, pois Weaver acertou a cesta na primeira tentativa. Esse filme também nos traz um novo tipo de alien, o Newborn, na versão brasileira chamado de híbrido, que é um xenomorfo com traços mais humanos que os demais, sem dúvidas um dos seres mais bizarros já mostrados na saga. Bom galera, nessa altura do vídeo eu tenho certeza que tem gente falando: Rick, mas e o Prometheus? Você não vai falar do Prometheus? Na verdade, eu pretendo falar dele sim, porque é um puta filmaço, mas eu vou esperar a sequência dele sair, aí eu faço um vídeo à parte. Porque apesar do filme ter ligação com Alien, ele não explica exatamente como a criatura surgiu, e o que mais rola na internet são teorias, pois tudo ficou muito confuso e interpretativo. Sem contar que o Ridley Scott é louco e não sabe o que ele quer. Na época do lançamento de Prometheus, em 2012, ele disse que o filme abordaria o Alien, mas o intuito real era mostrar o ser humano indo atrás do seu criador. Um tempo depois, ele falou que a sequência se chamaria Paraíso e que ia desvincular o Alien do filme. Depois ele já disse que não, o filme ia falar mais do Alien sim, e atualmente o que se tem de mais concreto é o que ele diz ser uma sequência de Prometheus chamada Alien Covenant, prevista para 2017, ou seja, está implícito que o foco volta a ser o Alien. Rolam muitos boatos na internet como o retorno de Sigourney Weaver e Michael Biehn, mas é muita informação dispersa e já faz 4 anos que o Prometheus saiu. Ridley Scott é meio queimado por não ter dado sequência até hoje a Blade Runner de 1982, então o jeito é esperar mesmo.
até lá, vamos voltar ao Alien. Alien é uma das franquias de maior sucesso já criadas. As referências a ela na cultura pop, geek e nerd são inúmeras. Constantemente podemos ver referências nos Simpsons, e no campeão de referências a tudo que existe, Family Guy. I like to eat people from other planets, especially y'all. I like to eat you with my little mouth, too. Oh, now y'all get back up inside me, little mouth. I wants to play, too. Get back inside. I'll get you when we's eating them. Zoop. Até mesmo propaganda da Pepsi com o Alien já teve, cara. Confere aí um trechinho. I don't think he's from around here. Pepsi, the choice of a new generation. E recentemente, o Alien também apareceu disponível como um lutador em uma DLC do Mortal Kombat 10. Essas são apenas algumas das referências, dava pra fazer um vídeo só sobre isso. Eu vou deixar um link em inglês na descrição com praticamente todas as referências de Alien na cultura pop pra quem quiser conferir. E o universo de Alien não se limita apenas aos filmes, ele se estende também aos HQs, na sua grande maioria publicados pela Dark Horse Comics. Além da história adaptada dos filmes, existem várias sagas alternativas que tornam Alien uma imensa crônica. De 1988 até hoje, existem mais de 80 séries diferentes de HQs, com inúmeras histórias dos xenomorfos aprontando de montão pela infinidade da galáxia em várias eras diferentes. Nessas HQs, muito da evolução das criaturas é explicada e podemos ver várias raças diferentes, como por exemplo a vermelha, mostrada em Aliens Genocide, e ainda por cima temos os épicos crossovers, que contam com mais de 10 séries lançadas. Lá os xenomorfos já se depararam com os predadores, como de costume, com o Lanterna Verde, Juiz Dredd, Superman e até mesmo com o Cavaleiro das Trevas, o Batman. Em toda a saga, seja nos filmes ou HQs, o Alien é chamado de o organismo perfeito. Então vamos entender o porquê dessa referência, falando mais tecnicamente sobre essa temível criatura. O Alien é um ser com corpo humanoide, porém com uma cabeça longa, uma cauda, dentes e unhas afiadas que podem ser usados como armas cortantes, e ainda sua famosa segunda boca, uma espécie de submandíbula que possui mais dentes afiados. Para fechar com chave de ouro, ao invés de sangue, ele possui em seu sistema circulatório uma alta concentração de ácido molecular. Ele também pode vomitar ácido em suas vítimas. Sua estatura é superior à humana, é bípede e quadrúpede, e tem uma ótima resistência física e força. Ele ainda é capaz de raciocinar, criar estratégias, escapar de armadilhas e identificar hospedeiros eventualmente infectados com seus ovos. Quando em bando, eles formam uma colônia e constroem uma espécie de colmeia, para onde levam o maior número possível de indivíduos para que possam usá-los como hospedeiros e procriar. Eles agem conforme as ordens da sua rainha, se assemelhando muito a formigas ou abelhas. Na colmeia, todos os xenomorfos são conectados por um elo mental. Eventualmente, alguns aliens ainda se desenvolvem para um estágio mais avançado, chamado Praetorian, ou no abrasileirado Guarda Real, que é um alien maior e mais poderoso, incumbido de proteger a rainha, que por sua vez é responsável por botar os ovos. O ciclo de vida do alien começa dentro do ovo. Depois ele sai em forma de uma criatura aracnídea, chamada de facehugger. Ele procura outro ser vivo para que possa literalmente abraçar sua cara e soltar dentro desse ser um embrião. Em alguns casos, ele fica dentro do ovo aguardando algum desavisado passar por perto. Após colocar um embrião em sua vítima, o facehugger morre. O embrião então cresce até um determinado tamanho e estoura a cavidade torácica da vítima. Aqui ele tem uma forma pequena que lembra muito uma serpente, chamada de chestbuster. Nesse estado, ele se alimenta de tudo que vê pela frente e transforma o alimento em energia, para então crescer para sua fase adulta. Com hospedeiros humanos, ele demora em média 24 horas para crescer, mas dependendo da criatura que ele use como hospedeiro, esse tempo pode ser encurtado. Em alguns casos, ele ainda pode ter diferentes traços em sua fisionomia, herdando características do seu hospedeiro, como por exemplo, nesse crossover do Batman, que ele parasita um crocodilo e vira um monstro gigantesco com
com uma pele extremamente resistente. Caso um ninho seja totalmente dizimado e um facehugger sobreviva, de algum modo ele pode fecundar uma vítima com um embrião de rainha, para garantir que sua linhagem não seja extinta, como vemos em Alien 3. Caso o sobrevivente da colmeia dizimada seja um xenomorfo adulto, ele se desenvolve primeiramente em um guarda real e depois em uma rainha, daí bota ovos e reinicia sua linhagem. Já a dieta do alien é composta principalmente por carne de qualquer ser vivo, que é digerida pelo ácido de seu sangue e assimilada por seu corpo. Seu sistema digestivo lhe permite alimentar-se de quase qualquer coisa em épocas de escassez, como vegetais, rochas ou metais. Se esses recursos acabarem, eles recorrerão ao canibalismo e, em último caso, ao autocanibalismo. Para manter a rainha viva, os aliens se sacrificam para alimentá-la com seus próprios corpos. Uma vez que toda a colônia tenha sido devorada pela rainha, ela ficará em um estado de catalepsia até que o planeta apresente algum sinal de vida novamente. Esse estado também pode ser adotado pelos ovos, como visto no primeiro filme. Vale salientar que o primeiro registro das criaturas dentro do universo é datado de 2996 a.C. e além dos nomes aliens e xenomorfos, eles também são chamados carinhosamente de xenos, dragões, insetos ou serpente, principalmente nos crossovers com os predadores, e pelos nomes científicos Linguáfoida, Acheronsis e Internecivus raptus. E é claro que uma franquia que se tornou tão referenciada no universo pop não ia deixar de ter também as suas versões para videogames, né? Confere aí algumas dessas versões. Faleceu. E fechando esse universo incrível, é claro que eu não posso deixar de citar as action figures. Essas que estão aparecendo aí são as que eu tenho, todas da NECA, com exceção do Alien híbrido, que é fabricado pela Hasbro. Outras bem bacanas que eu posso citar aqui são as dos Marines, fabricadas pela NECA, que também tem lançado várias versões de actions, seja de filmes ou games. Até mesmo a rainha nas versões clássica e Genocide saíram. Também temos versões da McFarlane, Play Art Sky, SH Figuarts Bandai e Sideshow. Essas são só alguns exemplos, se você procurar vai ficar espantado com a quantidade de actions que existem da saga por aí. E pra fechar, galera, esse vídeo é só o primeiro de uma trilogia que eu tô fazendo aqui pro canal. O próximo vai ser a saga Predador e por fim a saga Alien vs Predador. Então fica de olho aí que na sequência eu vou falar mais sobre esses caras que são os alienígenas mais badass que o cinema já viu. Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo e se você curtiu, clique em gostei aqui embaixo. Comente aí se você já conhecia a saga Alien. Se assistir agora, volta depois e diz o que achou. E é claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo e muito obrigado a você que assistiu até aqui, de coração mesmo. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco. Keep on rockin'!